Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, né? Nessa quinta-feira de friozinho, né? Mas vamos lá. Bom, para começar, né? Eu queria. Ontem. Não, ontem não. Ontem mesmo, quarta-feira, né? Ontem foi enviado um informativo no grupo, né? Que teria uma live do prefeito com a secretária de Educação às 13h30. Então, muitos pais já estão sabendo que as aulas presenciais retornam no dia 9 de agosto, né? Então, hoje eu vou mandar um informativo para os pais, né? Para saber quais, né? Quais concordam que o filho volte à aula presencial, né? E os que não concordarem, né? Aí continuam nas aulas remotas, né? E nas aulas presenciais também na escola com os que concordarem. Aí, no caso, a gente vai fazer um grupo, né, para não ter aglomeração dentro da sala por enquanto, vai ser o máximo 50% do total dos alunos dentro da sala, que seria, a nossa sala tá com 22 alunos, seria uma média de 11, né, alunos por turma, né, não vai ter aglomeração. Vamos tomar todas as medidas, né, o álcool gel, máscara, o distanciamento, né? Então, todos os protocolos vão ser seguidos, né? Com muito cuidado para toda a proteção, segurança possível dos alunos, né? Aí, no decorrer da semana, a gente vai passando as coordenadas, vai ter reunião de pais, né? A gente vai passando tudinho, né? Para vocês estarem cientes de como vai ser esse retorno, certo? Então, hoje nós vamos continuar as nossas atividades de matemática. Os números primos, né? Primos e compostos da página 74 à página 76, certo? Então, é o seguinte, quem prestou atenção nos vídeos que foram enviados na terça-feira, né? Nos vídeos da professora e no vídeo que a gente colocou do YouTube, dá para entender melhor, né, um pouco melhor o que são os números primos e o que são os números compostos. Lembrando que os números primos só têm dois divisores, o 1 e ele mesmo. E quando tiver mais que dois divisores, o número é composto. O que são os divisores? São aqueles que dá a divisão exata, zero, né? Exata, por exemplo. 4 dividido por 4 dá 1, sobrou nada, né? Então, o 4 é um divisor de 4, certo? Então, o divisor é o número que dá a divisão exata, né? Quando eu pergunto qual é o divisor desse número, então, se a divisão der exata, ele é um divisor daquele número, senão, não é, certo? Então, lembrando novamente, antes de começar as atividades, que os números primos só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. E quando for um número composto, tem mais que dois divisores, né? Além dele mesmo e do 1, ele tem mais. 1 mais 2, depende do número, certo? Então, no exercício D da página 74, vocês vão fazer o mesmo processo que vocês fizeram com o número 8 e o número 9. Fazer a divisão para saber quais são os divisores desses números, certo? Do 7 e do 11, certo? Vai colocar aqui no exercício D. As divisões pelo 7, pelo 11, vocês vão fazer no caderno, tá? No caderno não, no caderno de matemática não, vocês só escreve a data, matemática e faz as divisões lá, certo? Do 11 e do 7 no exercício D. Para saber se eles são quais são os seus divisores, né? Aí depois que vocês vão perceber se eles são primos ou compostos, né? Se ele tiver como divisor só um e ele mesmo, ele é primo. Se ele tiver mais que dois divisores, ele é composto. E no caso, exercício E, vocês vão analisar as divisões que vocês fizeram pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7 e pelo 11. E vão dizer quantos divisores cada um desses números tem. Vão responder. E quais são os divisores desses números, certo? Então, ali tem um quadro para vocês lerem sobre os números primos, né? Olha lá. Os números 2, 3, 5, 7, 11 têm uma característica em comum. Eles têm exatamente dois divisores, o 1 e ele mesmo, né? Todo número natural que tem apenas dois divisores, ele é um número primo,
certo? Então, considerando assim, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11 são números primos. Eu já dei a dica, mas vocês têm que fazer as divisões no caderno, tá? E ver se me manda as divisões que vocês fizeram no caderno ali, do 7 e do 11. Depois, no número 4, vocês vão fazer a mesma coisa com o número 10, certo? Vocês vão fazer todas as divisões pelo número 10 e dizer se ele é composto, quais são os seus divisores, né? E quantos divisores ele tem. Então, vocês vão fazer lá o mesmo processo. 10 dividido por 1, 10 dividido por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 e por 10. Vamos fazer as divisões, aí vocês vão ver quais delas deu exata, que são os divisores do 10, certinho? Aí, na letra B, vocês vão dizer se o 13 é primo ou composto, para vocês saberem também, vocês vão ter que fazer a divisão, né? E depois a letra C. Mariana e Léo vão à biblioteca pública da cidade. O caminho é formado por lajotas numeradas de 1 a 40. Se eles só pudessem pisar nas lajotas que têm números primos, em quais lajotas eles iam pisar? Pinte-as, né? Então, vocês vão ver lá, eles só podem pisar nas lajotas que são números primos, tá? Uma dica, o único número par aí, no caso que é primo, é o número 2, tá? Os outros são ímpares. E tem, vamos ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 números primos aí nesse labirinto aí que eles vão passar até chegar na biblioteca. Então, tem 12 números primos, todos eles são ímpares, o único que é o par é o número 2, tá? Dica. Número 5 agora. Os números compostos podem ser escritos na forma de uma multiplicação de números primos, certo? Assinale os fatores primos que compõem o número natural 8. 8, certo? Então, olhem lá no... Quais essas alternativas só tem multiplicação de número primo aí? 8, tá fácil, né? Só multiplicação de número primo. Só tem um caso aí, né? Vocês estão vendo? Tem só multiplicação, continha de vezes. Então, é isso aí. Vira a página. Aí, no número 6, vocês vão fazer outras... Escreva os números a seguir por meio de multiplicação de números primos, certo? Então, é o mesmo caso do 8 lá. Vocês vão fazer uma multiplicaçãozinha numa letra A, que dê como resultado o número 6, mas pode usar só número primo, tá? Faz uma multiplicação de números primos que dá 6. Depois, vocês fazem uma multiplicação de números primos que dá 10. Na letra C, uma multiplicação de números primos que dá 12 como resultado e uma multiplicação de números primos que dá 18 como resultado, tá? Vocês fazem uma multiplicação, não precisa ser um número só, pode ser 2 vezes 2 vezes 3, 5 vezes 2, mas você só pode usar números primos, tá? E fazer que dê o resultado que ele tá pedindo, né? O 6, o 10, o 12 e o 18, certinho? Agora, quem é o intruso? Vamos ver naqueles... Eu vou dar dica aqui, porque senão vocês não vão descobrir nunca, hein? Mas presta atenção. Nesses dois primeiros quadros aqui, presta atenção. Nesse primeiro quadro aqui tem o intruso e no segundo quadro o intruso. Uma dica. Esses dois quadros se referem a números pares e números ímpares. Então, vocês vão ver naquele primeiro quadro qual é o intruso dali. E no segundo quadro, qual é o intruso dali? Lembrando que se refere a números pares e a números ímpares. Só tem um intruso ali em cada quadro, certo? E naqueles dois últimos quadros aí embaixo, no finalzinho da página 76, também é o mesmo caso. Tem dois quadros e cada quadro tem um intruso. Só que nesses quadros aí se refere a números primos e números compostos. Então, vocês vão ver quais são os intrusos daqueles dois últimos quadros, certo? Acho que deu para entender um pouquinho, né? Mas no caso, eu tô aqui até as 12 horas, né? Das 7 às 12 a gente tá aqui. Para tirar dúvida de vocês, né? Em alguma dessas atividades, talvez não tenha ficado bem clara, né? Porque a gente explicando assim é mais difícil. É bem mais fácil na lousa ali, vocês explicando, vocês vão vendo, né?
a explicação é mais fácil, tá? Mas no decorrer, agora a gente voltando às aulas presenciais, né? A esperança da gente é que a gente tire as dúvidas de vocês, né, em relação a algumas atividades, principalmente de língua portuguesa e matemática, que às vezes ficam muitas dúvidas, né? Mas a gente, no decorrer agora desse terceiro e desse quarto bimestre, a gente vai trabalhar o essencial, o básico para vocês, né? Para a gente ver se a gente tira um pouquinho essa defasagem, né? Que essa pandemia causou nas nossas vidas, não é verdade? Então, bem para vocês, um bom dia para todos, né? E até a próxima, tá? Fiquem com Deus.